Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje recebe pela segunda vez a mentora estratégica e comportamental Marta de Souza. Ela atua há mais de 24 anos na área de desenvolvimento de lideranças. Nelson, eu que agradeço o convite, né? É sempre bom compartilhar o conhecimento, principalmente falar de um tema tão relevante nesse momento em que fomos arrebatados por esse processo de mudança com a pandemia. Marta, o que é cultura organizacional? Cultura organizacional, numa frase bem simples, é como nós fazemos as coisas aqui. A cultura organizacional é um conjunto de valores e crenças que nascem junto com a organização. Os comportamentos que são disseminados, o estilo hierárquico, o organograma, a forma com que nós valorizamos as pessoas, a forma com que os conflitos são administrados, ou seja, os comportamentos que nós temos no dia a dia, como nós fazemos as coisas dentro da organização, como é feita essa entrega aos nossos clientes. Então, de uma forma bem generalizada, né, a cultura organizacional é exatamente isso. São os comportamentos e crenças que direcionam as ações da organização. Esse conceito surgiu quando? Na verdade, o conceito da cultura organizacional, né, ele é meio que indefinido, né? Por ser uma coisa volátil, o comportamento é volátil, esse conceito ele foi desenvolvido ao longo dos anos e o foco, na verdade, na questão cultural foi sendo percebido também ao longo das décadas, porque se sabe que o comportamento é o grande diferencial da organização. Como a cultura organizacional impacta nos resultados das empresas? Eu vou pegar uma frase do grande consultor Peter Drucker para te explicar. Ele diz: a cultura come a estratégia no café da manhã, almoço e janta. O que ele quis dizer com isso? A cultura são os comportamentos, né? Ou seja, quando eu tenho uma estratégia muito boa, brilhante, bem desenvolvida, mas ela não está alinhada à cultura, ou seja, a crença dos colaboradores geram comportamentos que dão resultado ou que não dão resultado. Por exemplo, se eu tenho uma cultura organizacional que não estimula o engajamento e o comprometimento dos colaboradores, o impacto no resultado vai ser claro. Se eu não tenho colaboradores engajados e comprometidos, lá no final da linha, o resultado, a entrega, ele não vai ser alcançado de forma plena. Então, a base de uma organização é a sua cultura. É aquilo que ela acredita, são os comportamentos que são disseminados e os resultados que vão ser gerados com base nisso. Então, ter uma cultura fortalecida, ter líderes e colaboradores conscientes de como as coisas devem funcionar por aqui, vai gerar positivamente nos resultados do negócio. Se esses comportamentos e valores te direcionam para inovação, para crescimento e para satisfação dos seus clientes. De que forma a pandemia tem contribuído para o desenvolvimento da cultura organizacional? Na verdade, foi um grande impacto, né? Se tinha uma forma muito natural de se fazer as coisas, que era você ir para o seu ambiente de trabalho, aquela interação, né? Cara a cara, o momento do cafezinho que você troca uma ideia e, de repente, as pessoas foram obrigadas a mudar o seu estilo comportamental, a mudar a sua forma de encarar o seu trabalho. Então, a pandemia ela teve um impacto, né, grande
na cultura das organizações, no como as pessoas estão feitas, com a questão do home office, ou algumas organizações que optaram pelo estilo híbrido, ou seja, algumas pessoas vão estar no ambiente de trabalho e aquelas que têm alguma conformidade em relação à doença, elas vão ficar resguardadas na sua casa. Então, o grande impacto foi esse. As pessoas tiveram que mudar o seu modelo mental da noite para o dia, da forma com que ela se relaciona com o seu trabalho. Então, isso gerou alguns resultados positivos, ou seja, uma antecipação do trabalho home office, né? Já havia uma tendência mundial das pessoas trabalharem das suas casas, mas a pandemia forçou essa antecipação e também gerou resultados positivos, porque tem uma pesquisa que demonstra que houve um crescimento no nível de produtividade dessas pessoas que estão em home office, mas, em contrapartida, o nível de engajamento também acabou reduzindo. Então, a forma de fazer as coisas, ela foi impactada diretamente pela pandemia. Afetou, sim, a cultura organizacional. Ela interferiu na cultura das organizações? O grande ponto foi o resultado, né? E a questão das crenças. Então, quando a pandemia ela chegou, muitas empresas tiveram que repensar as suas crenças sobre produtos e serviços, como elas poderiam, uma nova forma de comercialização, principalmente da parte de produtos, né? Porque o serviço, normalmente a entrega é feita de forma pessoal, né? Então o impacto nos serviços ele foi muito maior. Mas se a gente focar no comércio, houve um impacto na forma de entrega, na forma de comercialização, na forma de interação com esse cliente, na forma de atrair esse cliente e manter esse cliente. Também houve essa grande interferência da pandemia. Qual o papel do líder na disseminação da cultura organizacional? Na verdade, a liderança é o alicerce, é a base. É a liderança que define esses comportamentos que serão adequados para a organização. E o importante é que, além de criar, né, desenvolver parte dessa liderança, esses comportamentos, o ponto importante é salientar que a gente, dentro de uma organização, a gente tem vários níveis de liderança. Então, eu vou dar um exemplo. Se a alta liderança ela tem uma ideia de cultura, ela quer que determinados comportamentos sejam disseminados e vivenciados pelo seu colaborador, mas a média liderança ela não abraça isso, ela não tem a mesma crença, ou seja, nós temos um desalinhamento de ideias. Isso a gente vê muitas vezes em muitas organizações, né? A alta direção com o discurso, a média direção, a média gerência com outro discurso, isso acaba sendo um confronto, né? Por isso que tem aquela máxima que diz que as pessoas não se demitem da sua empresa, mas se demitem do seu líder imediato. Por quê? Porque é o comportamento dele que vai fazer com que essas pessoas se comprometam, se engajem, desejem oferecer e fazer o melhor. Mas essa conversa, esse diálogo entre as lideranças, ela é muito importante. E é interessante a gente lembrar também que existe a liderança formal e a liderança informal. O que significa isso? Tem muitas pessoas que ela não tem um cargo de liderança, né? Ela não tem o título, mas ela tem uma capacidade de influenciar os seus colegas. Então, a empresa ela precisa ter consciência de quem são as lideranças dentro dessa organização, porque eles são fundamentais, eles são os grandes criadores e disseminadores das crenças e valores dessa organização. A pandemia gerou um novo tipo de líder? Na verdade, criou-se a liderança virtual, né? Já tinha-se, algumas empresas já lidavam com isso, como eu falei anteriormente, né? Algumas empresas já trabalhavam com a questão do home office, mas com a pandemia, essa liderança virtual, essa liderança à distância, ela também teve que ser desenvolvida, porque é uma outra forma de você se conectar com o seu colaborador, né? Como é que você faz essas pessoas se sentirem pertencentes à organização se ela está num ambiente diferente, né? Se ela não está se sentindo
naquele espaço físico que ela estava acostumada. Então, essa liderança virtual e essa presença de liderança virtual, ela precisou ser desenvolvida. Na verdade, muitas empresas estão focando e investindo para que as suas lideranças tenham uma capacidade de manter esse comprometimento, de manter esse engajamento dos seus colaboradores, mesmo à distância, né? Que, na verdade, é um desafio que sempre existiu numa área que a gente não percebe muito, que é dos transportes. Se a gente for parar para refletir, o motorista de ônibus e o cobrador, não sei nem se ainda existe, mas em alguns lugares ainda existe, eles são pessoas que eles não estão dentro da empresa, né? Eles estão sempre fora. Então, como é que você faz com que essas pessoas vivenciem a cultura organizacional, ou seja, tenham os comportamentos que essa empresa valoriza, mesmo estando fora do seu ambiente de trabalho? Então, na área de transportes, esse desafio sempre existiu. E hoje, com a questão do home office, você trabalhar, né, você liderar à distância é um grande desafio, mas, na verdade, liderança é liderança, né? Quando você tem uma liderança que é confiante e confiável e é fortalecida, é muito fácil você fazer com que as pessoas ofereçam e se inspirem em fazer o seu melhor. Como o líder deve usar o meio de comunicação correto? Com essa liderança virtual, né, a gente sabe que as pessoas criaram uma certa atração fatal pela comunicação via WhatsApp. Então, as pessoas criaram algo que na psicologia a gente chama de efeito manada. As pessoas estão usando indiscriminadamente o WhatsApp, né, com mensagens escritas ou mensagem de voz, e quando você tem essas mensagens, você não tem uma conexão direta com a pessoa, né? Você simplesmente passa uma mensagem, a pessoa vai ler, de repente o contexto daquela mensagem já é outro, já é diferente, e você perde. Então, é interessante você saber que você tem o e-mail, né? Você tem essa mensagem rápida através do WhatsApp, você tem uma comunicação, uma chamada de vídeo e você tem uma chamada telefônica. Então, você entender qual é o contexto e a importância daquela comunicação no resultado do negócio e na sua relação com o seu colaborador, você escolher o meio de comunicação mais adequado. O meio de comunicação que aquela mensagem seja recebida de forma clara e transparente, né? Que ela seja entendida pelo outro e que, ao mesmo tempo, ela te conecte, ela faça com que o outro execute aquilo que você está solicitando, aquilo que é importante para você, para a empresa e para o colaborador. Perfeito, Marta. Vamos agora para o breve intervalo e voltaremos já para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família.
Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O programa Ponto de Vista de hoje está de volta para o segundo bloco, nessa entrevista com a mentora estratégica e comportamental Marta de Souza, que trabalha na área de desenvolvimento de liderança. Vou lhe fazer uma pergunta que não me quer calar, sobre aqueles temas que falamos no primeiro bloco. Existe cultura positiva e cultura negativa? Antes de responder, eu quero revalidar o meu agradecimento. É pena que nós também tivemos que alterar a nossa cultura de manter a distância, né? De ter que fazer a distância, porque eu particularmente adoro o poder do abraço e, infelizmente, nós temos que fazer a distância, não teremos um abraço. Mas, respondendo a sua pergunta, existe sim a cultura positiva ou negativa, né? A cultura positiva é aquela que tem comportamentos, crenças e valores, políticas que geram e agregam valor para o negócio, né? E cultura negativa é aquela que os comportamentos são dissonantes com o objetivo do negócio, ou seja, as pessoas não se comportam internamente, elas não têm comportamentos de comprometimento, de engajamento, ou seja, isso não gera e não leva aos resultados. E uma cultura, ela também pode ser negativa, e vou dar um exemplo, uma empresa que ela está inserida num ambiente onde valorizar o meio ambiente é importante e os comportamentos e políticas dessa organização não valorizam o meio ambiente, não tratam a água, poluem o meio ambiente, ela é uma empresa vista de forma negativa, ou seja, a cultura dela é uma cultura negativa. Os comportamentos dela não agregam valor para o ambiente que ela está inserida. Então, existe sim. E um ponto que é importante ressaltar, que a base de uma cultura são os seus comportamentos. Nós nos comportamos com base naquilo que nós acreditamos, né? E é importante a gente ter a consciência, porque a cultura, ela vai gerando hábitos. E o que são hábitos? São comportamentos que nós temos e agimos de forma inconsciente. E aí eu vou dar um exemplo de uma historinha, né? Um casal jovem, né? A esposa, toda vez que ela ia assar o peixe, ela arrancava boa parte, mais da metade do peixe, tirando a cabeça, e ficava só um pedacinho. O marido achou estranho e questionou por que ela fazia assim. Ela falou: não sei, minha mãe fazia assim, e se minha mãe fazia assim, é assim que tem que ser feito. Ela fazia, mas não sabia por quê. O marido, curioso, foi perguntar para a sogra. Aí a sogra respondeu: nada, é porque minhas panelas eram muito pequenas e eu tinha que cortar o peixe de uma forma que coubesse. Ou seja, dentro da cultura da organização, alguns comportamentos eles vão sendo inseridos e vão sendo disseminados e as pessoas vão se comportando e nem sabem o porquê. Então, ter consciência de que cultura nós temos e por que esses comportamentos foram sendo inseridos. Porque a cultura, ela é o quê? Ela é volátil. Cada vez que você contrata um colaborador, ele traz as suas crenças e valores. Ele não vem ileso, ele não vem vazio, né? Ele não é uma tela em branco. Não, ele vem carregado da sua cultura e do seu valor. E quando você contrata uma nova liderança, a tendência dele é trazer esses comportamentos, trazer essas crenças e valores que ele já tem na sua bagagem para inserir no negócio. Por isso que existe uma mudança. E é importante, né, e um dos temas da área de recursos humanos, a gestão por competência, ela veio com esse propósito,
né, de trazer pessoas para a organização que elas primem pelo mesmo valor. Porque se aquela minha crença, ela também não está condizente com a crença do negócio, eu não vou conseguir me engajar, eu não vou conseguir me comprometer e eu não vou conseguir gerar um resultado nem para mim, nem para o negócio. Significa dizer, então, que é possível se mudar a cultura. E a quem cabe o papel de fazer essa mudança? Sim, a cultura de uma organização, como eu disse, ela vai se adequando de acordo com os objetivos, com os princípios, com o propósito dessa organização, né? E eu gosto de dizer que a transformação é uma troca de propósito. Muitas organizações elas tiveram que trocar o propósito. O objetivo de entrega, a missão dela teve que ser alterada por causa da pandemia. Então, empresas que vendiam roupas começaram a fabricar uniformes, máscaras, começaram a adequar o seu negócio ao novo contexto. Então, ter um mapeamento, né, dessa cultura, será que essas crenças e valores condizem com o nosso contexto atual? Será que essas crenças e valores nos levam em direção aos objetivos da empresa? Né? Quem dissemina, quem define os novas crenças e valores são as lideranças. Né? Então, primeiro, você precisa mapear essa cultura. Segundo, como eu disse na primeira parte, né, do nosso bate-papo, a estratégia e estrutura ela precisa estar alinhada com essa forma de fazer, com essas crenças e valores. Então, quando eu quero a mudança, aí vai ficar a escolha da empresa. Você pode fazer essa gestão da cultura organizacional de forma interna, com um consultor interno, ou você pode fazer essa gestão da cultura organizacional contratando, terceirizando um profissional para fazer. Né? Mas é importante saber, ela pode ser mudada sim. Agora, a gente sabe que um dos grandes desafios é gestão da mudança. Os seres humanos são naturalmente resistentes à mudança. Né? Quantas pessoas, né, quantos movimentos nós vimos de pessoas, uns reclamam da máscara, outros reclamam da vacina, ou seja, as pessoas elas não têm medo da mudança, mas elas temem o que elas vão perder com a mudança. Então, o primeiro passo dessa gestão da cultura, dessa mudança de cultura, dessa mudança de crenças e valores, é trabalhar os seus colaboradores. Porque quando eu começo a ter consciência que aquele comportamento é negativo, aí sim eu abraço essa causa. Então, eu preciso ter líderes que sejam confiantes e confiáveis para introduzir esses novos comportamentos de forma consciente para que as pessoas recebam e adotem esse novo comportamento. Porque quando o Peter Drucker falou que a cultura come a estratégia, é que eu posso ter a estratégia mais brilhante, mas se os colaboradores não compram a ideia, não vai funcionar. Tem muitas empresas que elas buscam, né, e tem selo ISO 9000, 9001, 9002, que eles só conseguem realizar as atividades quando eles estão perto de ser avaliados. Mas no dia a dia, os seus colaboradores não seguem os procedimentos que fazem com que aquilo seja uma realidade. Então, quando o colaborador ele não compra, né, porque a gente tem uma coisa importante, você pode mandar, mas o desejo de fazer pertence à pessoa. Ela fazer bem feito, você não tem como obrigar, mas você tem como inspirar. Então, existe a possibilidade da mudança, mas ela tem que ser atrelada a uma gestão da mudança, né? Fazer com que esses colaboradores comprem essa ideia. E a gente está vivendo isso muito claramente. Vou dar um exemplo da máscara. O uso da máscara na China, culturalmente, ele é visto como eu estou me protegendo, eu estou protegendo o outro, porque não é de hoje que eles usam máscara. No Ocidente, é diferente, porque usar máscara não fazia parte do nosso cotidiano. E como nós temos discursos diferentes, um diz, máscara não tem nada a ver, o outro diz, máscara é bom, não tem nada a ver, é bom. Então, as pessoas, elas vão tendendo para onde aquilo gera conforto nelas. Então, a cultura,
ela está muito focada nisso. Por isso que se você não tem um plano, um planejamento alinhado a como as pessoas se comportam, ele não vai ter sentido e ele não vai funcionar. A nova pandemia, ela ensejou a aparição de líderes virtuais mais competentes? Na verdade, como eu disse, a liderança é a liderança. Quando você tem naturalmente essa preocupação com o outro, né? Porque liderança, você tem que ter a capacidade de perceber o outro, de reconhecer os talentos que você tem. Então, quando você é um bom líder, você vai adequar isso à nova realidade, né? A gente sabe que tem muitas dificuldades, né? As interações, mas quando o líder ele tem algo que os americanos chamam de executive presence, ou seja, presença executiva, ele tem coerência no que ele faz, com aquilo que ele fala, ele tem uma boa apresentação, ele se comunica de forma clara e objetiva, as pessoas sentem a sua presença, as pessoas confiam naquilo que ele está falando, né? Isso é um grande diferencial. Então, ter presença executiva e de forma virtual, você vai conectar as pessoas, você vai engajar as pessoas, você vai se comprometer com as pessoas. Porque a base de uma cultura organizacional fortalecida eu foco no negócio através da valorização das pessoas, porque são as pessoas que vão fazer com que essa estratégia, com que essa estrutura, ela efetivamente tenha resultado, tenha sustentabilidade e agregue valor não para o negócio, mas para o meio onde ela está inserida. Por isso que é muito importante a gente focar na cultura organizacional e reconhecer que uma cultura organizacional que valoriza as pessoas, ela leva as empresas muito mais longe do que elas podem imaginar. Sem esse contato pessoal, visual, local, significa dizer que essa nova comunicação entre os líderes e os seus colaboradores tem que ser mais clara e transparente? Sim, eu acho que você ratificar a informação, né? A gente sabe que 99,99% dos problemas, dos conflitos, são por causa de uma comunicação. Eu não posso achar que o outro está entendendo. Eu preciso ratificar se aquela informação que eu estou transmitindo é a que está sendo percebida. É como a percepção. Às vezes eu quero ter um estilo de liderança, me comporto de uma forma, mas as pessoas estão me percebendo de uma forma diferente. Então, clareza e transparência é muito importante nesse momento. Infelizmente, o diretor já mostrou o reloginho 2 vezes. Infelizmente, nós vamos ter que terminar esse bate-papo. Mas eu passo a palavra para você para as suas considerações finais. Então, eu gostaria de novamente agradecer o convite, né? Como eu sou uma work lover, adoro, amo o meu trabalho, então poder compartilhar é um prazer. E se eu pudesse dar uma ideia, né, para as lideranças, ele saber se importar com o outro, ele se preocupar com o outro, ele saber que inspiração baseia-se naquilo que ele faz, então ter coerência naquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Então, fortalecimento da cultura é isso, é você ser coerente nas suas palavras e nas suas ações, ter consciência do impacto do seu comportamento sobre o outro, né, para que esse comportamento possa gerar valor para você, para a sua equipe, para o negócio e para o meio que você está inserido. A cultura, ela precisa ser reconhecida e ser uma cultura que as pessoas saibam o porquê elas estão fazendo e não simplesmente fazer. Porque quando você investe nisso, os resultados são extraordinários. Então, liderança é tudo. Liderança, quando você se inspira e você acredita e você faz, os resultados são imensuráveis. Então, gente, muitíssimo obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você. Sinta-se aí abraçado, bem apertadinho. E espero que em breve a gente possa tomar um cafezinho e dar um abraço de verdade. Marta de Souza, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto importante do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento:
Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.